Renato Cardoso, eu finalmente criei minha reserva de paz, como você orientou no seu curso Mudança de Mentalidade Financeira e Reserva de Paz. E agora eu vou na saga da criação da minha reserva de emergência. Maravilha, maravilha. Mas manda aí, Renato Cardoso, quais são os investimentos mais indicados para a criação da reserva de emergência? Antes de mais nada, já chega dando like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse conteúdo, porque é uma forma de você manifestar sua gratidão aos meus esforços aqui em proporcionar educação financeira para você. Além disso, quero compartilhar desde o início que na descrição desse vídeo você tem o link do nosso curso que vai agregar muito mais do que esse vídeo aqui no YouTube. Então vamos lá! Quando a gente fala de reserva de emergência, que é em segundo lugar na nossa metodologia, não é em primeiro lugar, como 99% dos influencers especialistas falam para você. Como que você deve avaliar e se planejar para a criação da sua reserva de emergência? Então, em primeiro lugar, você precisa entender o que é liquidez. Liquidez é o acesso ao dinheiro. Imagina você que em 2020 explodiu a pandemia e muitas pessoas começaram a me procurar por eu ser do mercado financeiro, consultor financeiro, falar me ajuda assim. E para você ter uma ideia, esse ponto é muito importante sobre liquidez, porque algumas pessoas tinham dinheiro, mas por não conter liquidez esses investimentos, elas infelizmente passaram por dificuldades quando a pandemia eclodiu. Entende? Então, quando a gente fala de liquidez, a gente está falando de acesso ao dinheiro. No mundo dos investimentos, toda vez que você for investir em alguma solução financeira, algum produto financeiro, você vai se deparar nas linhas miúdas, né, com as letras miúdas, num D+0, que é exatamente igual à poupança hoje, que você solicita o saque no mesmo dia e retira na mesma hora, ou seja, você tem acesso imediato ao dinheiro. Mas tem outros investimentos que o seu gerente, a sua gerente talvez já tenha lhe oferecido, que ele é um tempo maior, né? Ou seja, você investe hoje, mas se você quiser sacar, você não pode. Você só vai poder sacar daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso, exatamente esse processo de não poder pegar o dinheiro é a liquidez. Então, tem investimentos de liquidez D+0, D+10, D+180, entende? Entendendo o que é liquidez. Agora sim, nós vamos aos investimentos mais indicados para você criar a sua reserva de emergência, finalmente. Então, Tesouro Selic é um dos investimentos mais indicados pelo mercado financeiro no geral para você iniciar a criação da sua reserva de emergência. Por quê? Porque, em resumo, e aqui eu não vou trazer as taxas, impostos, nada disso. Só vou trazer de forma muito resumida para você. Só para a gente ficar na mesma página. Tem outros vídeos no canal também falando sobre isso. Só para você ficar na mesma página, quais são os investimentos mais indicados para a criação da sua reserva de emergência. Então, quando você investe no Tesouro Selic, de forma muito resumida, você está emprestando dinheiro para quem? Para o governo. Em teoria, se o governo não tiver condição de pagar você e eu, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele é o governo, ele vai imprimir dinheiro e vai pagar os seus investidores de forma muito resumida e superficial, para você entender como que funciona quando você investe no Tesouro Selic. Nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo e a troco disso você tem ali a sua rentabilidade. Existem vários tipos de papéis, né, de títulos do Tesouro, então esse é um outro vídeo, mas indicação número 1 aí, Tesouro Selic é um dos mais indicados para você investir e criar a sua reserva de emergência. Outro investimento que é muito bacana é chamado Fundo DI, é Fundo Referenciado DI.
Ele, por lei, né, por regras da CVM, quando você investe num fundo DI, ele é muito bom porque tem a liquidez dele, é D mais 0 ou D mais 1, o Tesouro Selic que eu acabei de citar também, precisa ficar atento a esse aspecto, mas você tem uma rentabilidade maior que a poupança e às vezes maior até que o próprio Tesouro, depende do cenário econômico, aí é um outro vídeo, mas é um investimento muito bom. Infelizmente hoje no mercado tem poucos fundos DIs para a gente poder criar a nossa reserva de emergência, de verdade. Mas é um excelente investimento. Fique atento aí à questão de taxa de administração, impostos. Essa é uma outra observação muito importante. Mas o fundo DI, por regra, ele é obrigado a investir 80% de tudo que está acumulado no fundo em renda fixa, em títulos do Tesouro, entende? Então, a vantagem disso também, investir num fundo de investimento DI, é que você tem um profissional, um gestor de fundo profissional, inteirado a todo momento, super capacitado no mercado financeiro, que vai ali fazer a gestão conforme os cenários, principalmente 2022, que é um cenário que promete ser turbulento devido a várias questões, Omicron, variantes da Covid-19, vem eleição por aí, mercado talvez entrando em tendência de baixa, então tudo isso. Se você não tem o tempo ali para acompanhar seus investimentos, é um dos investimentos mais indicados para você, fundo DI. Temos também, de forma muito simples, talvez seu gerente até tenha lhe oferecido ou não, mas é um CDB. O que é o CDB? É Certificado de Depósito Bancário. De forma muito resumida, para você entender, que foi a forma que eu aprendi. Quando você investe num CDB para ter retorno, na verdade, nada mais é do que você estar emprestando dinheiro para o banco. Olha só que interessante, Renato Cardoso. Porque geralmente eu pego o dinheiro com o banco, né? Mas infelizmente, esse CDB, por exemplo, com liquidez diária, para você ter acesso ao dinheiro o mais rápido possível, ele não vai te dar o retorno, por exemplo, de um empréstimo que você faz e paga um juros enorme. Infelizmente não é assim. Nesse jogo aí, quem ganha muito mais são os bancos, né? Mas já é uma forma de você começar a se blindar da inflação. Então, eu sei que você ainda não investe nesses produtos financeiros que eu tô falando, e é por isso que fica cada vez mais difícil. Quando você vai ao supermercado, abastecer o seu carro, a inflação tá alta, e essa é uma forma muito inteligente e segura de você começar a equilibrar as coisas. Então, você precisa trabalhar, cultivar cada vez mais a sua educação financeira. E o meu propósito aqui é esse. Outro investimento que você pode criar a sua reserva de emergência é chamado LCI, LCA. O que significa isso? LCI, letras de crédito imobiliária, letras de crédito imobiliária, e o LCA, letras de crédito do agronegócio. Antigamente, os nossos pais, os avós, os mais antigos só queriam investir no agro ou queriam investir em imóveis, não era assim? Você conhece aí um senhor do seu bairro que tem não sei quantas casas alugadas e ele se aposentou desse jeitinho aí, não é? E ele, de geração a geração, ele fala, faz isso, constrói, não é verdade? Ou mesmo quem é do agro tem parente que é plantar, que o agro não tem como dar errado. Hoje você possui investimentos que você investe nesses mercados sem precisar construir imóveis, sem precisar plantar a terra, entende? Então você consegue ter retorno sem precisar pôr a mão na massa lá, entende? Esse é um excelente investimento. Lembrando que você precisa, de fato, antes de entrar em ação, a ação é estudar, calcular cada um deles, entender as formas de imposto de cada um deles, as taxas de cada um deles. Mas esses investimentos são excelentes oportunidades para você iniciar a criação da sua reserva de emergência. Maravilha? Renato Cardoso, por que você não falou da poupança? Porque
no cenário atual, quando a poupança está 8,5%, acima de 8,5%, ela vai render 0,5% ao mês. 8,5% da Selic, né? Ela vai render 0,5% ao mês. Isso significa, gente, que o ano tem 12 meses, ou seja, a poupança vai render em torno de 6% ao ano. Só que eu citei aqui do supermercado, gasolina, que está muito elevado os preços. Isso é reflexo direto da inflação. A inflação está em torno de 10%. Ou seja, você coloca a inflação 10% e se você deixa dinheiro na poupança, vai ter um retorno anual de 6%. Aí você vê que a conta não fecha e se você ainda está deixando dinheiro guardado na poupança, você precisa sair dessa condição imediatamente. Entre em contato com a minha equipe, deixa recado aí e me despeço de você, te dando esse alerta e esse conteúdo relevante. Bom, deixa no comentário, dá um joinha e no link da descrição tem o nosso curso Mudança de Mentalidade Financeira e Reserva de Paz. Compartilha comigo se esse conteúdo está sendo relevante para você, se está contribuindo para a sua prosperidade financeira. Um abraço!